Sem fé, é impossível agradar a Deus. Quando se fala em fé, o que lhe vem à mente? No seu dia a dia, você sabe como a fé age? Ela é um elemento indispensável para aqueles que desejam ter um viver com Deus. Nossa fé aumenta quando lemos a Bíblia e deixamos que a palavra de Deus tenha influência em nossa vida. A Bíblia traz histórias de pessoas comuns e, ao expor os momentos da vida de algum deles, tais como os discípulos, não os apresenta como heróis ou pessoas sem defeitos. Jesus escolheu seguidores que eram como nós, cheios de problemas, dúvidas e falhas. Não existem homens perfeitos, não existem supercrentes, imbatíveis, indestruíveis. Portanto, devemos lembrar-nos das experiências vividas por eles e tomá-las como exemplo, a fim de que transformemos nossa vida a partir delas. A descrença e as falsas formas de crença têm aumentado muito nos últimos dias. Por isso que Jesus perguntou lá no livro de Lucas, capítulo 18, verso 8: quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Você se lembra quando o Senhor Jesus estava numa cidade e veio um homem desesperado até os discípulos, pedindo que os discípulos curassem o filho dele, porque uma hora o filho dele, o mal que estava na vida do filho dele, jogava ele na água para morrer afogado, e outra hora jogava no fogo para morrer queimado, e os discípulos não tinham fé o suficiente para expulsar o demônio que estava na vida da criança. O homem também não tinha muita fé. E ele reconheceu isso, ele pediu: Jesus, me ajuda na minha pouca fé. Olha o que diz sobre essa história no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 14. E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, aonde quer que o apanhe, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. E ele respondeu e lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis ainda? Meus irmãos, Jesus nessa manhã ele está te perguntando: a falta de fé, a incredulidade é o que te faz sofrer. A ansiedade é falta de fé. A depressão é a falta de fé. Não que possamos ter isso, sim, todos nós estamos possíveis a ter isso. A pessoa que não se vigia. Mas isso tudo é uma forma da incredulidade atuar. É porque quando o diabo ele não vê fé no seu coração, na sua vida, ele tem poder de atuar. E Jesus aqui ele perguntou para os discípulos e perguntou para aquele pai: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrerei ainda? Jesus disse: traze-me a mim. E o trouxeram-lhe. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência. E caindo endemoniado por terra, revolvia-se escumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que sucede isso? E ele disse: desde a infância. E muitas vezes tem lançado no fogo e na água para destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse para aquele homem: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando em lágrimas, disse: eu creio, Senhor, mas me ajuda na minha incredulidade. Meus irmãos, tá passando por momentos difíceis na sua vida? Todos nós um dia já tivemos dúvidas. Dúvida se vai dar certo, dúvida daquilo se vai dar errado. Mas não podemos ter dúvida de Deus. O maior pecado é você não ter fé.
Podemos ter dúvidas e ainda prosseguir na fé. Podemos ter dúvidas, mas não da mão de Deus, não do poder de Deus. Precisamos de uma fé inabalável. Meus irmãos, muitas vezes nos afastamos de Deus porque duvidamos da sua fidelidade. Não permita que a incredulidade crie raiz. Às vezes, Deus pode parecer distante, mas jamais duvide da sua fidelidade. A incredulidade, a falta de fé, eu acho que é o pecado que mais irrita Deus. Em Êxodo 17, Israel chega a um deserto chamado Sim. Lá não havia água e o povo nervoso culpava Moisés. Por essa razão, queixaram-se a Moisés e exigiram: dê-nos água para beber. E ele respondeu: por que se queixam a mim? Por que colocam o Senhor à prova? Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: por que você nos tirou do Egito? Foi para matar-nos de sede a nós? Aos nossos filhos e os nossos rebanhos? O povo tratou Moisés como um operador de milagres, mas nenhum daquelas pessoas orou crendo. Se Deus tem feito maravilhas, abriu um mar, nos daria água? Diante de tanta reclamação, disse para Moisés chegar a uma rocha e bater nela com o seu cajado. Então os rios de água fluiriam e saciaria a sede do povo. Mas Deus ficou muito irritado com a atitude daquelas pessoas e chamou aquele lugar de Massá e Meribá. Porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo: ó Senhor, está entre nós ou não? Isso está escrito lá no livro de Êxodo, capítulo 17, verso 7. Deus não ficou irritado com as reclamações em si, mas pela falta de fé das pessoas. Quando você reclama da sua vida, Deus fica triste, com certeza. Assim como seu filho, se ficar reclamando de algum problema para você, você fica triste, Deus também fica. Mas o que deixa Deus irritado, irado e decepcionado é a falta de fé. Mesmo ele tendo operado tantos milagres, aquele povo ainda tinha falta de fé, ainda tinha incredulidade. E a incredulidade machuca. Quando você estiver em uma situação difícil, em uma situação ali que você não vê solução, que você está pertinho, sabe, de acabar a sua fé, está pertinho do seu esgotamento, peça para Deus te fortalecer. Se lembre disso que eu tô falando. Não chuta o pau da barraca, não. Não sai de casa, não briga com ninguém, não abre a boca para falar besteiras. Não. Pense antes de falar. Peça para Deus te fortalecer e busque ter fé para vencer. Sentimos falta de fé quando não nos alimentamos com a palavra de Deus e com oração. Todos os dias colocamos oração aqui. O pastor Felipe e eu, missionária Bruna. E se você se alimentar todos os dias, você não vai sentir fome. Não vai ter espaço dentro de você para incredulidade. Não vai ter espaço dentro de você para dúvida. Aleluias! Não tem Jesus, não tem condições de ter fé. Primeiro é preciso você aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida. Você já fez isso? Se você ainda não aceitou o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, eu gostaria que você levantasse as suas mãos, o mais alto que você puder, e diga comigo assim: Senhor Jesus, eu te aceito, me receba. O Senhor é o meu único e suficiente Salvador, e não há outro além de ti. Cremos que a única fé verdadeira é a que confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Muitas vezes procuramos pessoas que nos desestimulam e voltamos sem fé. Não é verdade? Com certeza você já conversou com alguém que você já estava pra lá e pra cá, você já estava triste, já estava desanimado, e quando você acabou aquela conversa, você ficou pior. Ei, não procure ídolos, não procure crendices que somente vão confundir a sua cabeça. Busque a Jesus, que ele não te decepcionará. Jesus, ele é o nosso endereço certo
para encontrarmos a fé. Vamos orar em nome de Jesus? Senhor, eu te louvo porque para ti todas as coisas são possíveis. Peço que aumentes a minha fé. Ajuda-me sempre pedir com fé, em nada duvidar. Que eu nunca seja como uma onda do mar impelida e agitada pelo vento por ter dúvida. Quero ter tanta fé a ponto de estar totalmente convencida de que tu também serás capaz de realizar em minha vida tudo que me prometeste. Senhor, eu te peço também, no nome do Senhor Jesus, meu Deus, que o Senhor cuide da minha família, que o Senhor cuide do meu casamento, que o Senhor cuide do meu pastor, que o Senhor cuide do meu líder espiritual, que o Senhor cuide de toda a minha família, porque muitas das vezes a falta de fé acaba nos colocando para baixo, desacreditado, e muitas vezes, Senhor, duvidamos até de ti. Perdoa, Pai, a falta de fé dos nossos corações. Perdoa, Senhor Jesus, as vezes que eu prometo e não cumpro. Perdoa, Senhor Jesus, tudo que tem te desagradado na minha vida. Que hoje o Senhor possa vir como um renovo. Que o Senhor possa me lavar. Que o Senhor possa me renovar. E a partir de hoje, Senhor, eu venha dar frutos bons. Que eu venha ser conhecida pelos frutos que eu vou dar a partir de hoje, porque a fé, ela vai dar força para mim, a fé ela vai dar força para minha árvore, e a minha árvore vai começar a gerar frutos, a gerar milagres, a gerar prosperidade, a gerar cura. Senhor, cura o corpo desta mulher que está enfermo, cura, Senhor Jesus, esse homem dos vícios, abra as portas de emprego, abra as portas da vida financeira, abra as portas para essa mulher que quer se casar e não consegue achar ninguém de Deus, abra as portas sentimental para ela, abra as portas do coração dela, Senhor, que só entre coisas boas. Satanás, eu dou uma ordem para que você pegue tudo que você colocou na nossa mente, para que você pegue tudo que você colocou no nosso coração, a desobediência, a incredulidade, a falta de fé, e em nome do Senhor Jesus, todo mal sai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Olha, eu tenho certeza que agora você tá com a bateria renovada. Agora você está pronta para vencer. E eu te peço no nome de Jesus, compartilhe essa mensagem para que todos venham ouvir o quanto a fé é importante. A fé, na verdade, é o mais importante de tudo, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Compartilha no seu WhatsApp, compartilha no seu Facebook, compartilha nos grupos que você tem aí no seu Facebook, tá bom? Comente lá no YouTube, Pastor Felipe, Mensagens de Deus. Assim você vai estar ajudando o nosso trabalho para que mais pessoas sejam alcançadas. Amém? Que Deus abençoe o seu dia, te guarde, te livre de todos os males, em nome de Jesus. Amém.